texto de Efésios, capítulo 4, versículo 4 em diante. Como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Amém, meus irmãos? Meus amados irmãos, como já vos disse, temos falado nesses dias sobre o nosso relacionamento fraternal, como viver como igreja de Cristo, como manter a nossa comunhão uns para com os outros, já que, como diz a palavra de Deus, nós somos um só corpo e fomos chamados para uma só esperança e vocação. E temos falado sobre a natureza desse relacionamento, como filhos de Deus que somos, irmãos que somos em Cristo Jesus, membros da família de Deus. Em segundo tópico, falamos sobre o fundamento desse relacionamento, que é o amor, e continuamos mais adiante, depois de ter falado sobre o amor, a importância, em terceiro tópico, do estar juntos como fortalecimento do nosso relacionamento fraternal. Em quarto lugar, falamos do serviço como resultado de um relacionamento sadio. E estivemos falando desse tópico, e fundamentando na palavra de Deus como uma das finalidades da igreja e do crente no corpo de Cristo, que é servir aos irmãos, servir uns aos outros. E, meus amados irmãos, como elemento fundamental para manter essa relação fraternal, iniciamos falando de que, como corpo de Cristo, o nosso relacionamento fraternal precisa ser mantido dentro do reconhecimento da autoridade espiritual e a submissão dentro do corpo de Cristo, já que, às vezes, muitos têm a dificuldade de se submeter à autoridade dentro da igreja, trazendo sempre desarmonia dentro da congregação. Mas é feliz o crente que reconhece que a igreja, ela representa a autoridade de Deus aqui neste mundo, e que Deus estabeleceu homens para dirigir a igreja. E Paulo exorta a igreja a sujeitar-se uns aos outros no temor de Deus. Neste mesmo livro, a Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 5 e o versículo 21, se os irmãos quiserem anotar ou ler, Efésios capítulo 5 e versículo 21, na primeira parte o apóstolo diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Efésios capítulo 5 e o versículo 21. O apóstolo diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Há uma versão que diz: sujeitem-se uns aos outros por temor de Cristo.
E a Bíblia Viva, uma tradução popular, diz: honrem a Cristo pela submissão de uns aos outros. Meus amados irmãos, em todos os âmbitos da sociedade e do mundo, Deus estabeleceu autoridades que são delegadas por Ele. Nós sabemos que Deus é a fonte da autoridade no universo. Foi Ele que estabeleceu a autoridade delegada no mundo. No capítulo 13 de Romanos, versículo 1, texto bem conhecido da Igreja do Senhor, nós lemos o apóstolo São Paulo falando da submissão à autoridade. Ele diz que toda autoridade emana de Deus, a origem da autoridade é Deus. E diz: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. É claro que este é um tema importantíssimo nas Escrituras. Em todas as páginas das Escrituras, nós vemos exarado o princípio de autoridade sendo preservado por Deus para manter a ordem no mundo. Até mesmo entre os astros criados pelo Criador, em Hebreus, no capítulo 1, está escrito que Deus estabeleceu cada um em seu lugar e os mantém pela autoridade da sua palavra. Todo esse universo está permeado desse princípio de autoridade divina. Se não existisse, o mundo seria um caos. E é isso justamente que o inimigo busca implantar neste mundo: o desrespeito à autoridade, à desordem, para que o caos seja instaurado neste mundo onde nós vivemos. Nós sabemos de que o apóstolo disse que o mundo jaz no maligno. E, infelizmente, o espírito do anticristo que já opera no mundo está justamente trazendo a desordem no meio da humanidade para que o anticristo implante aqui o seu governo, o que Paulo chama na carta aos Tessalonicenses do homem sem lei, o homem sem regra, o homem sem princípios. Mas a Igreja do Senhor Jesus Cristo, ela se rege pela autoridade que foi estabelecida por Deus. Na primeira carta do apóstolo São Pedro, no capítulo 2 da primeira carta de Pedro, como eu dizia, a Bíblia está permeada, as páginas da Bíblia estão permeadas de temas que tratam da autoridade divina. É claro que nós não vamos estar tratando especificamente da autoridade, mas falando apenas como um elemento fundamental para que a harmonia, para que a comunhão e a relação entre os membros do corpo de Cristo seja estabelecida em uma verdadeira harmonia. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 2 e o versículo 13, nós lemos o seguinte, capítulo 2, versículo 13, diz o apóstolo: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior. Versículo 14 diz: quer aos governadores, como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem
o bem. Ainda, desculpa, irmãos, no âmbito da sociedade, nós vemos a autoridade de Deus estabelecida em vários espaços do mundo, da sociedade. Deus estabeleceu a autoridade não só no universo, na governança do mundo, mas a Bíblia nos mostra que Deus estabeleceu a autoridade na família, na igreja. E na família, o apóstolo São Paulo trata deste tema no capítulo 5 da carta escrita aos Efésios, no capítulo 5, versículo 22 e o versículo 24, quando nós lemos capítulo 5 de Efésios, versículo 22 ao versículo 24, onde o apóstolo fala dos deveres domésticos, e ele diz: vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. E ele diz: de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. De forma que Deus estabeleceu o marido como o líder do lar, como cabeça do lar. Como também delegou ao marido a autoridade, ao pai a autoridade sobre os filhos. Isso está escrito no capítulo 6, versículo 1, da mesma carta de Paulo aos Efésios, onde ele diz: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. E ainda diz: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. De forma que os filhos devem conhecer, não é isso, esta exortação da palavra de Deus sobre o dever de se submeter, de obedecer aos seus pais, para que sejam abençoados sobre a terra. E ainda diz: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Eu falei no estudo anterior que os filhos devem obedecer até mesmo aos pais que forem ímpios, não professarem a fé que o filho professa. É claro que o filho não vai obedecer aos pais no que tange a desobedecer a palavra de Deus, a cometer o pecado. Mas a Bíblia nos ensina que mesmo assim deve honrar aos seus pais, não é? Deve honrar aos seus pais. O apóstolo ainda continua exortando a respeito deste tema, na carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 18. Colossenses capítulo 3, versículo 18, ainda continua exortando e falando sobre a autoridade delegada sobre a família. Colossenses 3 e 18, ele diz: vós mulheres estáis sujeitas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai a vossa mulher, e não vos irriteis contra ela, não é? De forma que a autoridade do marido, ela não é imposta. Ah, como as irmãs gostaram, não é, irmão? Como as irmãs gostaram, né? Quando falei da sujeição, todo mundo ficou caladinho. Mas quando falou da irritação, né? Não irriteis as vossas esposas, não é? O apóstolo estabelece um limite, não é, irmãos? A autoridade do esposo sobre a esposa não deve ser imposta, não é?
como que a mulher seja escrava do marido, de forma nenhuma, mas deve ser uma obediência como resposta ao amor, ao respeito e ao trato amoroso que o marido dispensa à sua esposa. Amém? Quando o marido trata bem, respeita a esposa, ama a sua esposa, a esposa se sente bem. É fácil, irmão, se sujeitar, não é verdade? De forma que o marido deve ter essa sabedoria, não é isso? Já conhecendo de que Deus o constituiu como autoridade sobre o lar, deve entender de que um dia Deus pedirá conta a ele também de como ele exerceu essa autoridade. Se foi uma autoridade abusiva, se foi uma autoridade que provocou, que irritou, que desrespeitou a sua esposa. Então ele deve ter cuidado no exercício dessa autoridade que Deus delegou ao marido. Quem diz amém, meus irmãos? Amém. Há um limite, não é verdade? Para toda autoridade há um limite, não é? Então, voltando aqui, o apóstolo diz: vós mulheres estáis sujeitas a vosso próprio marido. Daí porque uma serva de Deus não pode ser feminista. Pode ser, irmãos? Não, se você é feminista, precisa se converter, ou precisa mudar de atitude, não é isso? Obedecer a palavra de Deus, não é isso? Para poder cumprir esse mandamento, essa ordenança bíblica. De forma que o apóstolo diz aqui, eu volto a ler: vós mulheres estáis sujeitas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Vós maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Paulo sabia porque estava dizendo, não é, irmãs? No versículo 20 diz: vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é o quê? Agradável ao Senhor. Amém? Se você quer, filho, agradar ao Senhor, terá que obedecer, terá que honrar aos seus pais, porque você deve ver os seus pais como autoridade delegada por Deus dentro do lar. Quem diz amém, irmãos? O pai, quando você olhar o seu pai, a sua mãe, saiba de que ela é uma autoridade, ele é uma autoridade delegada por Deus dentro do lar. No versículo 22, o apóstolo diz: vós servos, obedecei em tudo a vosso Senhor segundo a carne, não servindo só na aparência como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Ainda, meus irmãos, vamos ler. Eu disse que não estávamos tratando especificamente desse tema, mas é importante ler alguns textos apenas para corroborar o que nós estamos dizendo. Tito, capítulo 2, versículo 4, nós lemos assim: para que... E é importante ler do versículo 3, é interessante ler do versículo 3, que diz: as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas, ou as mulheres recém-casadas, diz uma versão, não é? Novas, a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, amém? A amarem seus maridos e a amarem aos seus filhos. O versículo 5 diz: a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada, não é? Então, essa é uma exortação apostólica para todas as mulheres. E ela pode conquistar aquele marido que é inconverso, que não crê, não segue a mesma fé, se ela for uma mulher exemplar ao seu marido, em relação ao seu marido. Porque é isso que o apóstolo Pedro, voltando à primeira carta do apóstolo São Pedro, é a primeira carta de Pedro, capítulo 3 e o versículo 1, nós encontramos aí uma exortação do apóstolo, capítulo 3 e versículo 1 da primeira carta de Pedro, diz: semelhantemente vós mulheres, sede sujeitas a vosso próprio
marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra, pelo seu testemunho. Então a palavra de Deus está exortando aqui as mulheres, mesmo tendo maridos inconversos, não é? E maridos que não professam a mesma fé, elas se sujeitem, se submetam, para que eles sejam ganhos pelo seu testemunho. Amém, meus irmãos? Pelo seu testemunho. De forma, meus amados irmãos, que aí está reconhecida a autoridade de Deus no seio da família. Quando os membros da família entendem o papel, a autoridade estabelecida por Deus dentro do lar, muitas dificuldades desaparecem dentro da família. Na igreja, Deus estabeleceu também a autoridade delegada, como podemos ver nas cartas, nas epístolas do apóstolo São Paulo. Deus estabeleceu. Ele, Cristo, é a cabeça da igreja, mas ele governa a igreja através de homens que ele constitui como autoridade sobre a igreja. Então, de forma que nós encontramos um texto sagrado na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos ver esse texto, capítulo 5. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, o versículo 12. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 e 13. O apóstolo exorta a igreja e diz: e rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam. Não é isso? Vos admoestam. E o versículo 13 diz: e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós, não é? De forma que a paz, para que ela exista no corpo de Cristo, na comunidade cristã, é preciso que haja o respeito, haja submissão àqueles que Deus constituiu como autoridade delegada sobre a igreja. Lendo novamente, o apóstolo diz: e rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, né? Vos ensinam, vos exortam, vos guiam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Que haja paz entre aquele que lidera e aqueles que são liderados. Amém, meus irmãos? Aqueles que são liderados. Na primeira carta, voltando novamente, a primeira carta do apóstolo São Pedro, no capítulo 5, não é? Vamos ler a Bíblia, capítulo 5 e versículo 17. Nós encontramos o texto sagrado ainda ensinando, nos exortando, capítulo 5. Me parece que aqui... Vamos ler o versículo 1, capítulo 5, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 1, diz: aos presbíteros que estão entre vós admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar, apacentar o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis o que, irmãos? A incorruptível coroa de glória. Amém? De forma que aqui estabelece a forma como essa liderança, como essa autoridade deve guiar, deve dirigir
a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus estabeleceu a autoridade delegada, como podemos ver nesse texto que acabamos de ler. Ainda primeiro aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 15, capítulo 16, versículo 15 em diante, diz assim: agora vos rogo, irmãos. Eu gostaria que os irmãos repetissem após mim. Agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estéfanas é as primícias da Acaia e que se tem dedicado ao ministério dos santos, que também vos sujeiteis aos tais, e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Amém, meus irmãos? Então, na igreja, Deus constituiu autoridades diretas, autoridades delegadas. E estas têm a autoridade da parte de Deus para constituir outras autoridades a quem a igreja deve obedecer, não é? Deus constituiu os apóstolos, hoje Deus constituiu os pastores, o ministério da igreja, e estes também constituem autoridades indiretas, que têm deles a prerrogativa de estabelecer a orientação, não é isso? A quem a igreja deve também se submeter, porque foram estabelecidas pelas autoridades delegadas que Deus constituiu sobre a igreja. Amém, meus irmãos? Na igreja também deve haver essa sujeição das mulheres àqueles que Deus constituiu sobre a liderança da igreja. Em 1 Coríntios capítulo 11 e o versículo 3, não é isso? Nós sabemos de que falar um assunto deste no dia de hoje não é, irmãos, meio... Vocês viram ainda há pouco, né? Quando falamos, né? Mas temos que falar, é a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Capítulo 11, versículo 3 diz assim: mas quero que saibas que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo, não é? Então, a mulher, mesmo na igreja, nos mostra a palavra de Deus que deve respeitar, honrar a autoridade que Deus estabeleceu na igreja, não é? Às vezes a gente percebe que há irmãs que não querem obedecer, se submeter às autoridades da igreja, mas aquilo é reflexo do que acontece no lar. Em casa, ela não honra o seu marido, ela não respeita o seu marido. E quando chega na igreja, ela quer agir da mesma forma. Mas a palavra de Deus está aqui orientando, não é isso? Sobre o dever, como as nossas irmãs devem portar-se, não é? Da mesma forma, aquela observação do apóstolo São Paulo, não devemos irritar as mulheres, não é? Não é isso que diz a palavra de Deus? Mas as mulheres, por sua vez, devem sujeitar-se à autoridade que Deus delegou sobre a igreja. Alguém já me perguntou e disse assim: pastor, por que o círculo de oração não é dirigido pelos homens? Eu disse: meu irmão, Deus é sábio. Deus é sábio. Quando ele entregou o trabalho às servas do Senhor, às suas servas, esse trabalho, é porque ele sabe que as mulheres tinham condições de levar adiante esse trabalho. Porque se tivesse sido entregue aos homens, estava só o círculo. Porque bichinho ruim para orar é homem, irmão.
Mas as mulheres, irmão, é um exemplo, não é? E elas têm desenvolvido esse trabalho, irmãos. Não é isso? Esse trabalho de tanto valor na igreja. Nenhum pastor pode desconhecer o papel, a importância, a relevância das nossas irmãs no trabalho da igreja, não é? No trabalho de campanha evangelizadora. Os irmãos sabem que desde criança eu estou aqui dentro da igreja e tive o privilégio de viver perto de líderes como o pastor José Leôncio, não é? E muitos outros. E tive o privilégio até de uma fase do ministério do pastor José Amaro, eu habitar ali certos ambientes de intimidade, dormia onde ele dormia, viajar, muito jovem, com ele, e ouvia o que aqueles homens de Deus falavam, ensinavam, não é? E tive a honra de ouvir muitas vezes ele dando valor a que se colocasse irmãs na frente do trabalho de campanha evangelizadora. De campanha evangelizadora. Houve um tempo em que os homens na Assembleia de Deus de Pernambuco, em Recife especificamente, eles eram treinados na campanha evangelizadora para passar para a lista de culto. Eles eram primeiro dirigentes de campanha, não sei se os irmãos se lembram disso. Primeiro eles eram dirigentes de campanha evangelizadora e depois dali eles passavam para cooperar na lista oficial. Todo auxiliar de trabalho tinha que passar primeiro na campanha evangelizadora. Mas eu sei as razões e os motivos e não vou especificar aqui, não vou proferir, vou contar, relatar aqui. E eu ouvi o pastor José Amaro dizer: vamos a partir de agora colocar irmãs. Colocar irmãs. E as mulheres foram colocadas pelo pastor José Amaro. Foi naquela etapa que começaram as irmãs a dirigir campanha evangelizadora. Trabalho importantíssimo, irmãos. O trabalho que as irmãs fazem dentro da nossa igreja é insubstituível, irmãos. Todo pastor deve reconhecer a importância das servas de Deus dentro da igreja. Agora, me permita dizer uma coisa, porque eu tenho que ser veraz, eu tenho que falar o que está na palavra. Ser pastora, não. Isto é uma função que Deus delegou aos homens. Amém, meus irmãos? Delegou aos homens. Amém? Delegou aos homens. De forma que nós temos que defender a verdade, a veracidade do texto da palavra de Deus. Daí porque nós não temos pastoras. Como é feio, irmãos. Às vezes eu vejo certas irmãs, eu não estou falando delas, mas eu vejo elas dando grito, ordem aos homens e proferindo palavras assim de desrespeito. Eu acho que esse não é o papel da mulher, não é? O princípio vem lá da criação. Quando Deus criou o homem e disse: não é bom que o homem viva só. Aí ele disse o quê? Far-lhe-ei o quê? Uma ajudadora. Esse é o papel que Deus estabeleceu para a mulher. A mulher é a ajudadora, é aquela que faz possível a realização do trabalho que Deus estabeleceu para o homem, que Deus desenhou para o homem. Amém, meus irmãos? A começar de nós, que faríamos nós, pastores, se nós não tivéssemos ao nosso lado, não atrás, ao nosso lado, mulheres com sabedoria, mulheres pacientes, com a graça de Deus, não é isso? Com inteligência, para nos ajudar no exercício do ministério da igreja. E esse princípio está estabelecido desde o começo. Eu sei que é muito forte falar nisso, mas se está na Bíblia, irmãos, eu falo de capa a capa, sem nenhum temor. Amém, meus irmãos? Sem nenhum temor. De forma que Pedro também exorta nesse aspecto de haver sujeição uns para com os outros, como nós lemos na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 1
até o versículo 6. Ele deixa claro que para haver esta sujeição se faz necessário revestir-se de humildade. No versículo 5, ele diz assim: e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, é necessário que exista humildade, para que haja depois a sujeição, a submissão. Todo corpo, para se manter em harmonia, precisa viver dentro deste princípio de autoridade e submissão, senão vira desordem e se instaura um ambiente de desarmonia. Todos os ensinos e ordenanças de Jesus indicam um espírito dócil, humilde, de submissão. A chegada do reino de Deus às nossas vidas põe fim ao individualismo, à independência egoísta e acaba com o espírito de anarquia. É muito maravilhosa a igreja quando se despoja de todo rastro de altivez e rebeldia para vestir-se de mansidão e sujeição. E isto é relevante para um relacionamento harmonioso na igreja como corpo de Cristo. Toda a esfera da vida da igreja tem que se caracterizar por um espírito de submissão. A expressão da rebelião não coaduna com a natureza da igreja, mas a submissão, a obediência, a humildade é o que coaduna com a natureza da igreja. E isso está muito claro, e eu já li em Efésios capítulo 6, versículo 1 ao 9, 1 de Pedro 5, de 1 ao 11, onde trata justamente desse aspecto da convivência. A igreja é uma comunidade sob a autoridade. Somos um povo comprometido com Jesus Cristo. A igreja se sujeita a Cristo como o corpo se sujeita à cabeça, não é? Todo o corpo precisa da cabeça. Efésios capítulo 1, vamos ver Efésios capítulo 1, versículo 22 e versículo 23. Efésios capítulo 1, versículo 22 e o versículo 23. Nos diz assim a palavra do Senhor: e sujeitou todas as coisas a seus pés, aos pés de Cristo, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. No capítulo 5 e o versículo 23, o apóstolo ainda diz: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça de quê? Da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. E este princípio deve prevalecer em todos os âmbitos da igreja. Somos uma comunidade cujos integrantes estão comprometidos entre si. Os membros desta comunidade se relacionam e intercomunicam-se como os membros de um corpo. Não podemos estar unidos a Cristo sem estar unidos ao seu corpo, que é a igreja, irmãos. Amém? Vou repetir: não podemos estar unidos a Cristo sem estar unidos ao seu corpo, que é a igreja. Aqui não tem espaço para os desigrejados nessa afirmação. Romanos capítulo 12, versículo 4. Romanos capítulo 12 e versículo 4. Nós lemos a expressão do eminente apóstolo São Paulo, que nos exorta no capítulo 12 de Romanos, versículo 4 e 5, ele diz: porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos o quê? Um só corpo em Cristo, mas individualmente somos o quê? Membros uns dos outros. Como em um corpo os membros cuidam-se mutuamente, intercomunicam-se no sofrimento, na dor, assim devemos fazer e agir conforme as palavras do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, registrada em 1 Coríntios,
capítulo 12, versículo 25 e 26, que já li muitas vezes aqui tratando deste assunto. Em segundo lugar, somos uma comunidade sob o governo teocrático. Primeiro eu falei que somos uma comunidade cujos integrantes estão comprometidos entre si. Em segundo lugar, somos uma comunidade sob governo teocrático. A igreja não funciona como uma democracia, que é o que significa o nome Laodiceia, né? O governo do povo. Nem está governada por um grupo seleto, mas em parte se rege teocraticamente. Vale dizer que Deus governa, Cristo é a cabeça, e toda a comunidade reconhece sua autoridade absoluta e inquestionável. O apóstolo São Paulo, na primeira carta, capítulo 15, versículo 27 de Coríntios, ele diz assim: porque todas as coisas sujeitaram debaixo dos seus pés, como nós lemos há pouco. Em terceiro lugar, somos uma comunidade com autoridade delegada. Eu disse que, primeiro, somos uma comunidade cujos integrantes estão comprometidos entre si. Segundo, somos uma comunidade sob o governo teocrático. Em terceiro lugar, somos uma comunidade com autoridade delegada. Cristo, que é a cabeça da igreja, ele é a cabeça da igreja, exerce autoridade como cabeça sobre todos os membros do corpo. E ele delega a autoridade aos membros do corpo, a que se pratica ordenadamente uns para com os outros. Ele, Cristo, dá à igreja homens para exercer a liderança e a autoridade. Em Efésios capítulo 4 e versículo 11, um texto bem conhecido da igreja, fica muito claro isso. O que Paulo diz no capítulo 4, versículo 11, aos Efésios, ele diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Qual a finalidade? O apóstolo diz: querendo o aperfeiçoamento, não é isso? A maturidade, o amadurecimento dos santos para a obra do ministério, para o serviço do reino, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levado em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Mas ele diz: antes, segundo a verdade, em caridade, cresçamos em tudo, naquilo que é a cabeça. Quem é a cabeça? Cristo. Amém, meus irmãos? Então, Deus governa através daqueles que ele constitui para exercer a autoridade dentro da igreja. Paulo diz que ele põe no corpo uns para liderar. Veja o que o apóstolo São Paulo diz no capítulo 12 de primeira carta aos Coríntios. Ele estabeleceu: nós somos membros de um só corpo, mas o Senhor estabeleceu, ele constituiu alguns membros para liderar sobre a igreja. Capítulo 12, versículo 27 e 28 de 1 aos Coríntios, ele diz: ora, vós sois o corpo de, e seus membros em, vamos repetir todos, ora, vós sois o corpo de, e seus membros em, aí ele diz: e há uns, pôs Deus na igreja, para quê? Primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, em terceiro, doutores. Depois, governo. Variedades de línguas.
Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Não é? De forma que Deus estabeleceu, diz o apóstolo, todos nós somos membros, estamos interligados, nos relacionamos uns aos outros, todos somos importantes, nos protegemos, sofremos juntos, mas não pode se negar de que ele constituiu alguns membros para liderar sobre a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? É importante citar de que quando ele fala de profetas aqui, não está falando de pessoas que possuem o dom de profecia. Aqui é o dom ministerial de profetas, na palavra. Amém, meus irmãos? No Novo Testamento, a distinção é bem feita, bem clara, isso desde o livro de Atos dos Apóstolos, não é? Quando a Bíblia fala de Ágabo, diz que ele, como ministro da igreja, ele era profeta. Mas quando fala das filhas do evangelista, qual evangelista? Filipe. Quantas filhas ele tinha? Quantas, irmãos? Atos dos Apóstolos, quantas ele tinha? 3 filhas, né? Que profetizavam. Elas não eram profetas. Há uma distinção entre uma e outra coisa, não é? Então, aqui, quando se trata aqui de profetas, não está se referindo a pessoas que possuem dom de profecia. Estes delegam autoridade aos outros. É claro, aquelas autoridades que Deus constitui na igreja, constituem autoridades indiretas para liderar na igreja. Veja Tito, capítulo 1 e o versículo 5. Paulo envia o pastor Tito para a ilha de Creta, para que ele pudesse estabelecer presbíteros ali, como pastor que era. Versículo 5 diz: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade fizesse o quê? Estabelecesses presbítero, como já te mandei. Estes confiam a outros a autoridade recebida, não é? Eles confiam a outros a autoridade recebida. Ora, leia na segunda carta, vamos ler segunda carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2 e versículo 2, onde Paulo orienta Timóteo, aquele jovem evangelista, e diz: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo. Dizia: o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, o que é que tu deves fazer? Confia-o a homens fiéis, que sejam o quê? Idôneos para também ensinarem a outros. Então, o apóstolo São Paulo constituiu Timóteo como autoridade na igreja de Éfeso, e ao mesmo tempo ele ordena que Timóteo constitua, amém, meus irmãos, a outros que exerceriam autoridade, exerciam liderança sobre a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo ali em Éfeso. De forma que estes confiam a outros a autoridade recebida, todos ligados à cabeça que é Cristo, promovem o crescimento do corpo de Cristo. Não é? Deus estabelece na igreja, não é isso? Homens para liderar sobre a igreja. De forma que somos um corpo, unidos por juntas. Paulo declara aos Efésios, no capítulo 4, versículo 16, ele diz: ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. A autoridade constituída deve estar ligada à cabeça,
para poder exercer a autoridade divina. Ninguém que não esteja ligado à cabeça, que é Cristo, pode exercer autoridade na igreja. Isso está muito claro em Colossenses capítulo 2, versículo 18 e 19. Cada membro está unido a outro membro e sujeito ao corpo de Cristo. Deste modo, todo o corpo fica unidos, os membros entre si, por uma relação de juntas. Cada irmão é beneficiado ao sujeitar-se e está ligado ao corpo, pois o corpo de Cristo é composto de muitos membros. Que Deus nos ajude, meus amados irmãos. Por hoje, nós encerramos aqui. E leia o capítulo 12 de 1 aos Coríntios, versículo 12 em diante, onde o apóstolo faz menção à posição de cada membro dentro do corpo de Cristo.